Conhecer a verdade e nela estar, isso está ao alcance de todos. O problema é que o diabo trabalha para você ignorar a verdade, não aceitar a verdade, desprezar a verdade, voltando-se para a mentira. Porque, meus amados irmãos, nós não precisamos de um curso de teologia, nós não precisamos de um diploma de mestre nas Escrituras para poder conhecer aquilo que Deus revela para o nosso conhecimento, para a nossa salvação. Está simples, o Evangelho é simples. O Evangelho não há dificuldade de entender. O problema é que o diabo trabalha para cegar o entendimento das pessoas para que não tenham conhecimento da verdade do Evangelho. E a própria pessoa dá ouvido ao diabo. Jesus, ele vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo faz as pessoas acreditar que vão a Deus por meio de religião, de igreja, de vida religiosa, de sacrifício, de obras. Você está entendendo como o diabo cega as pessoas de uma forma que as pessoas ignoram a verdade de Deus, o que Jesus ensinou. As pessoas ignoram o que Jesus revelou, o caminho que Jesus nos ensinou a seguir. Jesus vem e diz assim: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele é salvo. Aí o diabo coloca no entendimento das pessoas que para ser salvo tem que estar dentro de uma igreja, ser batizado, guardar o sábado, viver ritual, cerimônia religiosa, estar dentro de um ambiente centralizado e dependendo sua vida com Deus ali para ser salvo. Olha como o diabo trabalha na mente das pessoas, irmão. É tão simples ver isso e crer no que Jesus ensinou. Jesus vai ensinar a todos que vida eterna é quem crê nele. Vem o diabo e leva um grupo de pessoas que são os adeptos que estão sendo guiados na doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Eles acreditam que vão ter vida eterna por meio da religião deles, no nome de Jeová, onde eles acreditam que são o povo, as testemunhas de Deus. O testemunho que eles estão dando não é o que Jesus deu, não é o testemunho de Deus, mas o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que não tenham compreensão, não creiam, não entendam, não conheçam a verdade de Deus revelada no Evangelho que é Cristo. Jesus vai dizer: venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Vinde a mim. As pessoas estão dentro das religiões, crendo que nas suas religiões estão em Deus, na bênção, na graça de Deus. Olha como o diabo tira o entendimento tão simples das pessoas do Evangelho e leva as pessoas para o anátema. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Aí o diabo leva as pessoas a clamar no nome de Maria, de João, de José, de Pedro, Severino, Manuel. É tanto nome. Mas o Senhor Jesus não mandou ninguém clamar, nem buscar socorro, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria. Mas o diabo cega o entendimento dos incrédulos para não conhecer a verdade do Evangelho e se conduzir no anátema, na maldição, pior, pensando que estão na bênção.
Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Tudo que pedires em oração no meu nome ao Pai, o Pai lhe concederá. Vem o diabo e coloca para o povo agora ritual de campanha, ritual de movimento de culto, marcha, voto, pacto, campanha, fazendo o povo entender que por ali vão alcançar vitória, bênção e prosperidade de Deus. Olha como o diabo cega as pessoas, irmãos. Tira as pessoas da verdade, colocando a mentira, e as pessoas entregam suas vidas para viver a mentira, pensando que estão vivendo a verdade de Deus e com Deus. Olha como o diabo cega as pessoas, irmão. Jesus vem e diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração a Deus é no meu interior, verdadeiramente, é no meu viver. Aí vem o diabo e coloca para as pessoas, tem que adorar ali, tem que ir para a casa de Deus, tem que adorar na igreja, porque é o lugar de adorar, tem que ir para a igreja adorar, enquanto Jesus disse, nem no monte, em Samaria, nem no templo, em Jerusalém. Não existe lugar restrito, central, exclusivo para adorar a Deus. Deus, Ele quer ser adorado no meu viver, na minha vida, em espírito e em verdade. Não no cerimonial, numa formalidade. Mas o povo não dá ouvido ao que Jesus ensinou. Está lá na palavra de Deus. O Senhor Jesus ensinando. Mas o povo não dá ouvido à palavra de Jesus. Por isso que Jesus disse, vocês só serão meus discípulos se guardar e praticar as minhas palavras. Jesus vem e diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Vem o diabo e coloca na mente do povo a mentira de que tem que estar dentro de uma instituição religiosa chamada igreja, casa de Deus, lugar central para ser salvo. Tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, tem que ser batizado dentro de água no cerimonial feito pelo homem, tem que estar dentro de uma instituição sobre a autoridade espiritual do homem. Olha como o diabo cega as pessoas. O povo aí não acredita na palavra do Senhor, mas estão aí professando que crê em Jesus, mas não vivem a palavra dele. Vive tudo o contrário pelos ensinamentos errôneos que deturpam a verdade do Evangelho, inspirado e colocado por Satanás, usando esses homens que dizem que é de Deus. Olha a grande mentira por onde muitos estão presos nessa gaiola de igreja chamada Casa de Deus. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Mas o povo não quer saber do que Jesus ensinou. O povo quer viver preso, escravizado, cego, na maldição, pensando que estão na bênção, dentro do que ensinam os seus líderes nas suas igrejas. Aí vem um homem e cria um ambiente e diz que ali é o lugar santo, é o lugar sagrado, onde Deus habita, dizendo que ali é a casa de Deus. Aí mistifica esse lugar, centraliza tudo nesse lugar, culto, sacrifício, cerimonial, ritual, para o povo viver lá dentro, como se ali fosse um lugar místico, onde Deus está para abençoar o povo. Jesus nunca ensinou ninguém a ir para o templo buscar a Deus. Jesus nunca ensinou ninguém a ir para o templo adorar a Deus. Jesus nunca ensinou ninguém a servir a Deus e estar em Deus no templo. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento, aonde eu tenho que firmar a minha vida, guardando e praticando a palavra dele como homem prudente, edificando a minha vida na rocha, que é o próprio Jesus. Mas o povo está edificando sua vida de fé com Deus, centralizando ela aonde, irmãos? Aonde? Dentro das igrejas. Porque o povo não dá ouvido à verdade. Estão dedicando suas vidas, consagrando e sendo devotos na mentira, vivida
dentro dos sacrifícios religiosos, nas igrejas, nas religiões. Olha como o diabo cega essas pessoas, irmão. Jesus está convidando o povo a conhecer a verdade para ser liberto. Mas o povo persistem, resistem, ignoram, desprezam a verdade, que é ele mesmo, o que ele ensinou, para viver com a sua vida escrava, devota, consagrada, dentro de uma submissão de obediência ao que ensina os homens, a quem eles estão devotando e entregando suas vidas no domínio dos homens, para ser guiado por eles. Jesus manda aprender dele. Jesus manda seguir a ele. Jesus manda estar nele. Jesus chama para vir a ele. Jesus manda aprender dele. Ele é a luz que nos guia, mas o povo não quer saber da direção de Jesus. Mas se você vê esse povo, todos eles dizem, sou de Jesus, creio em Jesus, ele é o meu Senhor. É mentira. O Senhor desse povo religioso são seus líderes religiosos dentro do reino dos homens, igrejas, instituições, o reino de Deus. O governo desse reino é Jesus. Quem está no reino de Deus está guiado por Cristo, em Cristo, submisso a Cristo, não a líder religioso. Olha como o diabo ele é astuto, sagaz, sutil. Ele leva o povo para a maldição, fazendo o povo pensar que está na bênção. Ele leva o povo a viver na mentira, fazendo o povo pensar que está na verdade. Ele leva o povo a continuar perdido, fazendo esse povo pensar que está salvo. Ele leva o povo a adorar e venerar a ele, nas suas vidas de adoração, de sacrifício, religiosos estão venerando ao diabo, fazendo o povo pensar que está adorando e servindo a Deus. Olha como o diabo é astuto, irmão. Jesus vem e diz assim, a obra de Deus é esta. Esta qual? Jesus não ensinou a ninguém que obra de Deus é trabalho, atividade, sacrifício, ordenança, meta e norma de igreja. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus vai dizer, a obra de Deus é essa. Essa qual? Ele mesmo, que creiam nele, para que sejam salvos. A obra de Deus é Cristo, para a gente crer. Não é fazer a obra de Deus, é crer nessa obra que é Cristo. Estar nessa obra que é Cristo. E pregar, informar, anunciar, fazer conhecido do povo esta obra que é Cristo. Aí vem os homens, usados por Satanás, escraviza o povo dentro de um bocado de tarefa, de obrigação, de meta, de ordenança, de formalidade, dentro das religiões, para o povo cumprir e viver escravizado com a sua vida centralizada, priorizando o serviço e os trabalhos e as ordenanças, obrigações de igreja, fazendo o povo pensar que isso é obra de Deus. Mas o povo vive isso porque não dá ouvido a Jesus. Está lá bem claro na palavra de Deus. Obra de Deus não é nenhum trabalho, nenhum sacrifício, nenhuma obrigação, nem regra, nem norma de igreja. Religião, coisa assim. Obra de Deus é Cristo. Nós temos que crer na obra de Deus, a obra salvífica, a obra que salva, a obra redentora da expiação pelo pecado do homem. Mas o homem acha que obra de Deus é ele estar dentro da igreja, cumprindo atividade religiosa, obrigação, sacrifício, cumprindo meta, norma, regra, ordenança, vivendo sua vida centralizada, devota e praticante de obrigação de igreja. Atividade de culto, obrigação de culto, trabalho religioso. Eles acham que isso é obra de Deus. Nisso eles são ensinados, nessa mentira, pensando eles que estão servindo a Deus. Agora, por que essas pessoas estão nessa mentira, vivendo esse anátema? Porque a palavra de Deus é bem clara. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Foi o próprio Jesus que disse isso. Porque não dão ouvido à verdade para se salvarem.
Antes, tem prazer na mentira, na iniquidade. Paulo pregou isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Meus amados irmãos, você que está buscando uma vida verdadeira com Deus, vá buscar o conhecimento de Cristo, em nome de Jesus, aprenda de Cristo, pegue a Bíblia, não tem dificuldade, não precisa você ser um teólogo para entender o que está aqui revelado no Evangelho, a partir dos 4 Evangelhos e as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos. Vá ler e vá buscar o conhecer aquilo que Jesus pregou e ensinou e mandou os apóstolos pregar. Aquilo que os apóstolos pregaram. Não fiquem presos com a vida dentro dessa tradição, desse zelo, desse fanatismo, dessa vida de consagração e devoção a uma religião. Porque você continua perdido pensando que está salvo. O caminho para a vida com Deus não é nenhuma religião ou igreja. Meus amados irmãos, quantas doutrinas de demônios têm sido levantadas aí, que milhões e milhares de pessoas estão seguindo elas, sendo instruídos por elas. Por quê? Porque não conhecem, não aprendem, não vão buscar o conhecimento de Cristo. Aí vem os teólogos e cria a doutrina da predestinação incondicional fatalista, ensinando que Deus escolheu para o céu e para o inferno. Jesus não ensinou isso a ninguém, irmão. Quem ensina isso são eles. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram essa doutrina que hoje esse povo ensina dentro das igrejas batistas, presbiterianas e outras. Vem os teólogos aí e diz que não existe mais pecado, já houve a ressurreição, não tem juízo nem condenação, já estão vivendo a vida eterna. Jesus não vem, ele já veio. E tudo já se cumpriu. Isso é mentira do diabo, irmão. A promessa de Jesus não se cumpriu ainda, porque nós estamos aguardando ela, selado com o Espírito Santo. Os tais que pregam isso não são de Deus, não estão selados com o Espírito Santo. Se estivesse selado com o Espírito Santo, não pregava essa heresia. São doutrinas que o povo está sendo formado e apostatando da fé por meio dessas doutrinas. Aí vem os teólogos dentro das religiões e ensina para o povo, tem que guardar o sábado para ser salvo. Querendo viver os 10 mandamentos, querendo viver os rituais da lei, achando que é judeu, achando que é salvo guardando a lei, enquanto a palavra de Deus revela que Jesus, ele veio cumprir a lei, ele veio libertar o homem da maldição da lei, ele veio cumprir o que a lei pedia para o homem ser livre da maldição. Jesus cumpriu, consumou a obra redentora, cumprindo toda a exigência do Pai. Mas o povo ainda quer viver como judeu, guardando a lei, como se Cristo não servisse para nada. Tais que querem guardar a lei, que acham que serão salvos pelos seus méritos, da graça estão caídos e Cristo para eles não vale nada. Os que acham que são salvos porque são escolhidos de antemão. Os que acham que são salvos porque são batizados dentro de igreja pelo batismo feito pelo homem pecador, achando que esse batismo vai levar ele a entrar no reino de Deus, que esse batismo que o homem faz vai conceder a ele remissão de pecado. Estão negando a Jesus, irmão. Pessoas que estão consagrando e devotando sua vida não é a Cristo, pela palavra dele. Pessoas que estão consagrando e devotando suas vidas a uma instituição religiosa, servindo, sendo devoto, zeloso, praticante, dependendo sua vida, colocando sua vida na dependência centralizada dentro de um ambiente religioso, para viver a regra, a norma e as obrigações religiosas, usos e costumes e tanta coisa. Nada disso serve. Jesus não ensinou a ninguém nada disso que o povo aprende hoje nas religiões, seja ela católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for a religião, é do diabo. Porque não foi uma religião, um caminho que Deus colocou para o homem chegar a ele, estar nele para ser salvo. Não foi nenhuma religião, nem evangélica, nem católica, nem espírita. Deus enviou a verdade.
Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o único meio de salvação por onde o homem tem a vida com Deus. Não foi religião nenhuma, nem igreja nenhuma. Olha aqui o que é que o diabo faz. Presta atenção. Você que está dentro dessa mentira do diabo, nessa maldição, eu convido sua atenção. Olha o que o diabo faz. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A palavra de Deus diz que nós devemos estar em Cristo e Cristo em nós. Que o lugar por onde vamos alcançar a salvação é Jesus. Ele é o único meio, não há outro. Atos 4:12. Jesus é a causa da salvação eterna para os pecadores que creem. Hebreus 5:9. Olha o que o diabo faz. O que Deus quer de nós é que vamos a Cristo. Estejamos submissos a Cristo, porque quando a gente está submisso a Cristo, quando a gente está em Cristo, estamos em Deus. Quando nós cremos em Cristo, cremos em Deus. Quando nós se convertemos a Cristo, se convertemos a Deus. Olha o que o diabo faz. Ele faz as pessoas olhar para Jesus, mas ele adiciona e substitui o sacrifício de Cristo. As pessoas agora, o alvo delas não é Jesus, para estar em Deus. O alvo das pessoas é a igreja. O mérito para o homem ser salvo não é a morte de Cristo. É ritual e cerimonial dentro da igreja. O lugar de segurança para ter a comunhão com Deus não é em Cristo. É dentro da igreja. Olha o que o diabo faz, irmão. Você é orientado, não é a guardar a doutrina de Cristo. É guardar doutrina de igreja, instituição. Porque a igreja de Deus não é nenhuma dessas instituições religiosas evangélicas ou qualquer outra. Olha o que o diabo faz. Nós temos que ser fiel a Cristo, guardando a palavra dele e sendo fiel até a morte. O diabo levanta esses homens para levar para o povo a mentira de Satanás, para que o povo, ensinando o povo a ser fiel à doutrina de igreja, amar a igreja, dar a vida pela igreja, entregar-se e jurar fidelidade à igreja. Enquanto a palavra, o próprio Jesus, Deus, nos manda tudo isso em Cristo. Olha como o diabo faz, de uma forma sutil, tirando o povo do alvo, substituindo Jesus por igreja, substituindo a obra do Calvário, o único meio de salvação, por cerimonial religioso, obra religiosa, lugar religioso. Olha o que o diabo faz, irmão. Isso está impregnado na mente desse povo religioso. Seja ele evangélico, católico, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormon, todos eles estão centralizando sua vida com Deus dentro de suas instituições. Porque eles são entendidos. Eles são formados. O entendimento deles acusa eles. Se não estiver na igreja, não está em Deus. Olha o que o diabo faz. Se sair da igreja, está desviado de Deus. O lugar para eu estar em Deus e não no mundo, não é uma igreja. Não é a igreja que me leva a estar em comunhão com Deus. Instituição, lugar. O que me leva a estar em Deus, em comunhão com Ele, não ser do mundo, estar vivendo para Deus, é estando em Cristo, não dentro da igreja. Olha o que o diabo faz, enganando o povo, e o povo vive na mentira porque não dá ouvido à verdade, irmão. Se esse povo buscasse aprender de Cristo, ia ver que tudo isso que estão vivendo, aprendendo e sendo instruído e devotando sua vida, é mentira, irmão. É mentira do diabo. As pessoas são zelosas da religião. As pessoas devotam, dedicam suas vidas a religiões. As pessoas se sacrificam por religião. As pessoas vivem mais a sua vida para a religião do que para si mesmo. Tudo isso achando que estão vivendo para Deus, irmão. Olha o que o diabo faz, irmão. Jesus veio para libertar. As pessoas continuam presas, escravizadas, pensando que estão livres, servindo a Jesus dentro de religião. Meus irmãos, eu apenas exponho a realidade, esclarecendo diante da mentira que muitos, milhões e milhares de pessoas estão vivendo. Esse é o meu trabalho. Hoje eu sou liberto porque eu conheci a verdade. Estou na verdade cada dia, buscando conhecer mais a verdade, para não vir me desviar e nem voltar até a meu entendimento cego do conhecimento de Deus. Hoje eu tenho conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é por Cristo, em Cristo. Quando eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus.
todo o mistério de Deus que estava oculto foi revelado em Cristo, por Cristo. Eu não quero saber o que Abraão, Isaac e Jacó viveu. Para mim, o que importa é o conhecimento de Cristo. É isso que me leva a Deus. Isso que é o que Deus quer de nós. O próprio Jesus vai dizer que ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho, tenha a vida eterna. O povo está buscando vida eterna, salvação, comunhão com Deus, em ambientes religiosos, instituições religiosas, na vida religiosa. Deus não ensina isso a ninguém, irmãos. Os homens aí usando de autoridade, dominando sobre o povo, e o povo deixando ser negócio dos homens. O povo tudo feito negócio dos homens, subjugado aos homens, que dizem que são autoridade espiritual de Deus. É mentira em cima de mentira. Dentro das religiões, pelos líderes religiosos, seja ele pastor, papa, padre, ancião, apóstolo, bispo, sacerdote, seja qual for o nome que esse líder religioso dentro dessa religião, ele coloca sobre ele. A verdade é que o povo está escravizado na mentira de Satanás, que usa eles. A maioria, 99%. Porque quem está, eu digo sempre isso, irmãos. Muitos me ignoram, muitos se aborrecem comigo, pelo fato de eu pregar a verdade, aborrecendo as trevas. O sistema religioso não está sobre o governo do reino de Deus. Eu digo sempre isso. O sistema religioso é do diabo. E todos os que estão dentro do sistema, vivendo a formalidade no domínio e na submissão ao sistema, está corrompido da verdade, servindo ao diabo, não a Deus. Esses homens que estão por aí ganhando a confiança do povo e arrastando milhares e milhões de pessoas a seguir a eles pela doutrina e o ensinamento deles, dentro das religiões dele, esses homens estão levando esses milhares de pessoas para o inferno. Porque esse povo despreza a palavra, não aceita o meio que Deus estabeleceu, não olham para a verdade, desviam seu ouvido e sua visão da palavra, ignoram e desprezam a palavra. Mas todos por aí, de toda a religião, dizem que são de Deus, dizem que servem a Deus, dizem que são salvos, e ensinam que o único meio de salvação é dentro da religião deles, vivendo na igreja deles, praticando a obra, o sacrifício, a devoção, usos e costumes e a formalidade religiosa deles. Eles ensinam e aprendem que são salvos dentro delas. Estão perdidos, irmãos. Então quero convidar vocês, em nome de Jesus, irmãos. Isso é um sacode em vocês. Desperta tu que dormes, irmãos, e Cristo te esclarecerá. Não coloca a tua vida com Deus dependendo de uma igreja, de um lugar, de um ritual, de um sacrifício, de uma ordenação de homem, de uma direção de homem. Não é esse o caminho que Deus nos mostra para viver para Ele, para estar nele, vivendo por fé nele. O caminho é Jesus, o lugar é Jesus. A autoridade para a nossa vida de fé espiritual é Jesus, a palavra dele. Não se torne negócio de homens. Não seja escravo dos homens, marionete, robotizado, com a mente cauterizada na mentira de Satanás, usando esses homens que estão aí como instrumento do diabo, trazendo para o povo doutrina de demônio, heresia de perdição, evangelho anátemas, vento de doutrinas, movimentos pagãos místicos, o povo vivendo dentro das igrejas, dentro das religiões, misticismo, colocando sua fé em objeto, em ritual, em culto, em lugar. Meu Deus do céu! Que cegueira espiritual esse povo está. Por quê? Porque não deixa a luz de Deus iluminar os olhos dele. O entendimento, os olhos do entendimento. Estou falando da visão óptica, não. Espiritualmente, muitos estão cegos e mortos. Quanta mentira, quanto paganismo, feitiçaria, paganismo, misticismo,
O povo vivendo dentro das igrejas em nome de evangelho, de poder de Deus, de manifestação de poder de Deus. Ó. O povo colocando sua fé em objetos. É água algida, sal grosso, é arca da aliança, é não sei o quê. O povo colocando a sua fé dentro de ambientes religiosos, porque é casa de Deus, é o lugar da bênção, é o lugar da vitória, é o lugar da prosperidade, através de campanha, de culto, de marcha, de pacto, de voto. O povo vivendo misticismo, subindo um monte, porque está sendo ensinado que ali a presença de Deus é mais forte. Esse povo está na mentira, irmão. E os líderes estão aí, ó, colocando esses movimentos pagãos para o povo viver. É culto profético, é culto de revelação, é culto da vitória, é campanha da marcha, campanha da quebra de maldição, campanha de libertação. Tudo isso é paganismo, feitiçaria, que o povo está vivendo e os homens colocando isso. Por quê? É o que eu digo sempre. Domínio de Satanás. A religião está sob o governo do reino das trevas. Quem está em Cristo não ensina isso, não vive isso e tem o entendimento em Cristo, sabendo que a sua fé não é ali, aqui, nem acolá. O objeto da minha fé, o alvo da minha fé, não é uma campanha, não é uma igreja, não é um pacto, não é um voto, não é uma rosa ungida, não é um sal grosso, não é um objeto chamado Arca da Aliança, não é o homem, não é nenhum culto. O alvo, o objeto da minha fé é Jesus Cristo. E eu não preciso buscá-lo ali, aqui e acolá. Ele está em mim. Eu ando por fé e com entendimento, certeza e convicção de que minha vida está guardada no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Porque Jesus está em mim, irmão. Eu creio nisso. O Espírito de Deus testifica no meu espírito, me dando a alegria da salvação, a certeza, a convicção, tirando de mim o medo, a dúvida e o temor do juízo. Não tenho medo do juízo. Não tenho mais dúvida que eu tenho que fazer um sacrifício para Deus me perdoar. Eu tenho que fazer uma campanha para alcançar a bênção de Deus. Eu tenho que ser batizado para ser salvo. O Espírito de Deus me dá a certeza da salvação, me dá a certeza da libertação, me dá a certeza da vitória, porque eu criei em Cristo e tudo isso eu já tenho. Eu não preciso buscar nada disso. Já sou liberto, já sou abençoado, já tenho a presença de Deus. Eu sou templo, casa e morada de Deus. Eu não preciso ir para nenhum lugar que digam que é casa de Deus. O povo vivendo na mentira, irmão. Eu pergunto a você, depois de uma instrução de esclarecimento dessa, que você ouviu, a pergunta é, você vai continuar nessa mentira, com essa vida devota, sacrificado, dentro de cultos de obrigação religiosa, centralizando e colocando sua vida na dependência com Deus, dentro desse ambiente chamado de igreja, sob o domínio e o governo do homem? Ou você vai se converter a Cristo para conhecê-lo e ser liberto por Ele, para viver uma vida livre, verdadeiramente com Deus, em Deus, conhecendo a verdade e andando por ela? Qual a sua decisão? Muitos vão continuar na mentira. Por isso que a Bíblia diz, muitos serão que vão se perder. Poucos são os que vão ser salvos. Porque são poucos os que vão entrar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus, não é nenhuma igreja. A palavra de Deus não nos ensina nada disso. Que nada do que os homens ensinam dentro da religião, levando você a praticar e a viver como se fosse de Deus, a palavra de Deus não ensina nada disso. Você tem que aprender de Cristo, com Cristo. Jesus não ensinou nada disso que os líderes dentro da religião estão ensinando para o povo. Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Quer entrar no reino de Deus? Quer ter a garantia da salvação? Creia em Jesus, se converta a Ele e persevere em andar e praticar, guardando a palavra dEle. Porque não é dizer que é de Jesus que vai para o reino de Deus. É quem está nele, guardando a palavra dEle. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é dizer que crê em Jesus. Jesus disse que discípulo dele é quem guarda e pratica a palavra dele. Sua vida de fé com Deus tem que estar baseada, centralizada na palavra de Cristo. Não dentro de igreja nenhuma, na autoridade e direção de nenhum pastor, papa ou padre. Tem que estar na palavra de Cristo, em Cristo, na autoridade e na direção de Cristo.
para você verdadeiramente estar em Deus. Amém, meus irmãos? Aqui, o compromisso é de empregar a verdade que liberta. Esse que vos fala, seu irmão Wellington Ramos, esse é o meu compromisso no reino de Deus. Informar, semear e levar a boa semente da vida, a palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para nos guiar neste mundo de trevas. Por onde nós somos e seremos libertos, se crer na verdade, que é Jesus. Só Ele é quem pode libertar os que estão presos na mentira do diabo. Porque Ele é a verdade que você precisa conhecer. Ele é o Salvador que pode libertar você da condenação. Creia em Jesus, se converta a Jesus e coloque a sua vida centralizada na dependência, sendo devoto e praticante. Uma vida centralizada em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Não dentro de igreja, sendo devoto e praticante de trabalho, obras e ordenança religiosa. Que Deus continue abençoando vocês, que sempre ouvem a mensagem, a palavra, a instrução que liberta e edifica. Esse é o trabalho. Levar a luz aos que estão nas trevas.